Eu não sei se vocês sabiam, mas na realidade era pra Bob Esponja ter sido finalizado depois do primeiro filme que saiu em 2004. Mas a Nickelodeon, vendo a fonte de dinheiro que estava na frente deles, resolveu que seria muito melhor continuar o show, mesmo que isso fizesse ele cair um pouco de qualidade. Pode ver que não tem episódios ruins antes do filme de 2004. Eles eram muito interessantes e conseguiam fazer as coisas funcionarem direito. Agora, olha comigo o episódio Limonada de Tinta. Eu acredito que todo mundo aqui saiba muito bem o quão horrível é esse episódio de Bob Esponja. Ele é no mínimo perturbador. No episódio, o Patrick tá tentando vender limonada, algo inocente, mas por alguns motivos um tanto quanto óbvios, ele consegue estragar tudo. Até o momento que o Bob Esponja assusta o Lula Molusco e ele acaba soltando tinta. Então o Patrick acaba vendendo isso como limonada. Então todo mundo adora isso. Geral começa a querer comprar limonada preta do Patrick. Então, vendo que ali conseguiria tirar uma grana preta, o Patrick começa a atormentar o Lula Molusco para tirar essa tinta dele. Ele faz de tudo para tirar a tinta do Lula Molusco, assustando ele de tudo quanto é tipo de jeito. Todos os jeitos possíveis, ele assustou o Lula Molusco. O Patrick virou um completo psicopata, e isso me fez ter um nojo enorme por esse personagem. Ele ficou totalmente irreconhecível na minha opinião, principalmente depois dos episódios da nova geração do desenho. Continuando com a bronca que a gente tem do Patrick, pelo menos que eu tenho, principalmente depois que ele começou a se tornar um completo psicopata, também temos o episódio Patty, o Cuidador de Animais. Esse episódio conseguiu ser um dos piores do desenho, se juntando com o Limonada de Tinta, com certeza absoluta. Isso acontece porque, nele, o Bob Esponja pede pro Patrick cuidar do Gary por um tempo, já que ele queria visitar a vovó dele, mas ele precisava de alguém que cuidasse do Gary, porque assim ele iria ir em paz visitar a avó dele. Mas o Patrick é tão incompetente que acaba torturando o Gary durante todo o episódio. A gente conseguia ver o sofrimento na cara do Gary. É horrível e sem graça ver o Gary sendo tratado daquela forma tão mal desse jeito. Ele fica totalmente irreconhecível de tão maltratado que foi. E o pior de tudo é que o Patrick nem mesmo sofreu consequências por tratar o Gary dessa forma horrível. Tá vendo? É exatamente por esse motivo que todos nós começamos a taxar ele como um psicopata. Não foi a primeira vez que ele agiu dessa forma e não foi a última. Ração pra caracol! A água precisa ficar aí de alguma maneira. Refeição grosseira. Esse foi um episódio que mostrou o quão ruim o Sr. Sirigueijo pode ser de vez em quando. E ficou bem claro pra todo mundo que ele é ruim sim quando ele quer. A gente sempre achou que ele era apenas um homem ganancioso que só pensava em dinheiro e dinheiro em dinheiro. Mas depois desse episódio nós conseguimos ver que ele também é mau quando quer. Nesse episódio, o Sr. Sirigueijo descobre que o Plâncton tem pavor da pérola. Ele literalmente morre de medo dela, porque baleias comem plâncton. Então o Sr. Sirigueijo começa a atormentar o Plâncton pelo resto do episódio inteiro mesmo. E isso fez ele entrar em uma depressão muito grande. E foi apresentada várias cenas que são tanto quanto angustiantes, e você consegue ver quanto o Plâncton tá sofrendo só por ele pensar na pérola. E o Sr. Sirigueijo fica se vestindo de baleia para poder ir lá atormentar ele, que já tá bem abalado com toda a situação. Eu tô louca por uma carne de plâncton! Certo, protozoário! Bom, então pra finalizar com essa lista de hoje, o episódio Bob Esponja é demitido. Provavelmente muitas pessoas não assistiram esse episódio porque eu nunca vi ninguém falando nada sobre ele. Mas esse é um episódio um tanto quanto triste em vários momentos. Isso porque todo mundo aqui sabe o quanto Bob Esponja gosta muito do emprego dele no Siri Cascudo. É o lugar que ele mais gosta da fenda do biquíni, é o Siri Cascudo. Então ser demitido seria um tanto quanto pesado pra ele.
Então o episódio tinha tudo pra ser muito bem desenvolvido e um dos melhores, mas o que o episódio fez foi literalmente o contrário. O Bob Esponja passa uma grande parte do episódio chorando, então depois ele se lamenta pelo resto do episódio até ser finalmente levado de volta pro trabalho porque está muito triste. Resumindo o episódio, roda, roda, roda e no final vai pro mesmo lugar de sempre, sabe? Não mudou nada. Isso deixou ele um tanto quanto ruim e previsível. Dava pra ser muito melhor porque era só uma pegada muito diferente. O Bob Esponja sendo demitido. Dava pra fazer algo muito interessante ali e eles não fizeram. Está despedido. Não, isso não, tudo menos isso, por favor. Então, se puder me dar a espátula. Esses foram alguns dos piores episódios que eu consegui encontrar do desenho, galera. Vocês têm mais algum episódio que daria pra colocar nessa lista? Deixa aí nos comentários. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima!